Olá, investidores! Hoje eu vou falar sobre o fundo imobiliário IRDM11. E a pergunta que não quer calar é: o que fazer com o IRDM11? Esse é um fundo da Iridium. Nos últimos 12 meses apresentou uma queda significativa no preço de 18%. Eu sou cotista desse fundo desde 2019, então são quase 5 anos investindo nesse fundo imobiliário. Eu vou contar um pouco o que eu aprendi com esse investimento, quais serão os próximos passos que eu vou fazer com ele. Um vídeo muito interessante, assistam até o fim. Hoje o IRDM11 é o investimento que eu tenho a pior rentabilidade. Foi um investimento ruim, eu não vim aqui para falar que foi um investimento bom, mas até quando nós erramos, quando nós não fazemos as melhores escolhas, nós aprendemos. Só que ele é ruim até que ponto? Importante lembrar para vocês, estamos em outubro de 2024 e um momento ruim para os fundos imobiliários, principalmente os fundos de papel. Então não é só o IRDM11 que vem caindo, o MXRF11, VGHF11, vários outros fundos de papel caindo forte também nesse mesmo período. E é ruim para a posição atual, mas pode ser muito bom pensando em investimento no futuro, porque os preços estão caindo. Mas aí é um outro ponto. Voltando no início de tudo, eu já investi nesse fundo cerca de 30 mil reais. E aqui eu trago um breve histórico dele, na minha posição atual. Atualmente eu tenho uma posição de R$ 22.778 nesse fundo imobiliário. 350 cotas. Eu recebo, em média, R$ 231 mês de dividendos desse fundo imobiliário. Nesse momento, ele é negociado a R$ 65,08. O meu preço médio é de R$ 89,80. Ou seja, olhando apenas o preço, eu tenho uma desvalorização no preço da cota de 27%. Tá aqui na imagem. O que todo mundo conta é que se eu pego o meu preço atual menos o meu preço médio de entrada, eu estou perdendo 27%. Só que eu vou detalhar melhor isso, entender também essa perda ou desvalorização e, poxa, quanto de fato eu estou perdendo, ganhando, estou no 0 a 0, como que eu estou posicionado nesse ativo hoje? Lembrando que eu recebo mensalmente dividendos. E durante esses 5 anos, eu já recebi R$ 8.244,63 de dividendos. Não é o app apenas que está mostrando, é um valor que eu conferi antes de estar publicando o vídeo com as minhas planilhas. Eu recebi isso durante esse período. Esses proventos recebidos, eles equivalem a mais de 35% da minha posição atual. Ou seja, se a minha posição atual é R$ 22.778 e eu já recebi de proventos R$ 8.244, então cerca de 35% do que eu tenho hoje foram de proventos recebidos, só do IRDM11. Se eu faço o básico aqui, eu pego a minha posição atual, olhando só o valor das cotas, R$ 22.778, e somo com o total recebido de dividendos, que é R$ 8.244,63. Eu vou ter um total de R$ 31.022,63 no IRDM11. Digamos que eu tenho um ganho de R$ 1.000. Eu vou explicar que isso não é uma verdade, mas digamos que eu tenho um ganho de R$ 1.000. Porque eu considerei tudo que eu investi menos tudo que eu já recebi. Ok. Só que falando de investimento, principalmente olhando longo prazo, temos que considerar a inflação do período. Se eu desconto a inflação do período, com certeza eu não tive ganho. Inclusive, eu tive prejuízo. Estou perdendo para a inflação nesse momento. Poxa, se eu faço um investimento de 30 mil reais e no final de 5 anos eu tenho um ganho de R$ 1.000, eu estou perdendo para a inflação. Claramente. Olhando o ganho nominal, ou seja, é aquele que não considera a inflação, eu estaria com um lucro de R$ 1.000. Olhando o ganho real, ou seja, considerando a inflação, com certeza eu tenho um prejuízo. O que devemos fazer é, com certeza, olhar o ganho real do investimento. Então não foi um bom investimento para mim. Ganho abaixo do CDI.
Não tem como nem justificar. Eu não vim aqui para falar que é um bom investimento, eu vim para trazer uma lição aprendida para vocês, que ameniza um pouco essa queda e esse, digamos, prejuízo com o fundo IRDM11. Porque grande parte do que eu tenho hoje de posição nesse fundo foi reinvestimento com os próprios dividendos recebidos. Então, recebia dividendos e parte deles eu aportava no próprio fundo imobiliário. Ou parte de outros dividendos de outros fundos imobiliários eu aportava nele também. Basicamente, dessa minha posição atual, boa parte é com reinvestimento. Uma outra questão é que esse fundo representa cerca de 4% da minha carteira do milhão toda. Então, a posição que eu tenho nele é pequena. Não é algo que vai me desestruturar. Não é algo que vai falir o Magno se esse fundo cai mais. Porque a diversificação, de certa forma, me protege. Enquanto eu tenho um fundo que está no 0 a 0 ou está me dando prejuízo, eu tenho ações com mais de 120% de rentabilidade no mesmo período. Outros investimentos que me garantem uma boa posição. É lógico que eu gostaria de ter uma ótima rentabilidade com esse fundo imobiliário, é ótimo que eu gostaria de ter um bom dividendo, cota subindo o preço, mas nem sempre é assim. Então a gente tem que entender que estamos diversificados e precisamos dessa diversificação em qualquer tipo de renda variável. Mas o que eu vou fazer? Importante, não vou vender nesse momento o IRDM11. Não vejo como melhor momento para desfazer de fundos imobiliários nesse momento. Posso, inclusive, comprar mais cotas, mas sem tirar dinheiro do meu bolso, reinvestindo dividendos recebidos do próprio fundo ou até de outros fundos. Isso eu devo fazer. Só vendo em caso de encontrar uma oportunidade, como, por exemplo, uma ótima ação sendo negociada com um mega desconto e me dê uma oportunidade de ganho com potencial de valorização e com dividendos, mesmo que seja no futuro. Então, tem essa ressalva. No momento, não penso em venda. Deixar muito claro, como eu já falei, que não foi um bom investimento, mas eu tenho que manter os pés no chão. Tenho que tomar decisão, mas tomar decisão certa na hora certa. Não adianta vender desesperadamente, comprar um outro ativo também que não seja bom, tentando substituir o investimento. Esse não é o meu objetivo. Carteira diversificada, avaliando sempre oportunidades no mercado. Lição aprendida para todos é que eu sei que foi ruim, mas vejo que alguns investidores, alguns youtubers, influencers, eles pioram a situação. É como se eu tivesse simplesmente perdido 27%. Se a gente for olhar tudo considerando dividendos, não é bem assim. A gente perde olhando uma rentabilidade real, sim, mas não é simplesmente diminuindo lá o preço atual menos o seu preço de compra, né? O seu preço médio de compra, que é a forma que a maioria fala e entende que está exageradamente ruim. Lembrando que eu tenho outros fundos imobiliários em situações de queda também, que no final eu tenho até um bom lucro, considerando a variação de preço entre preço de compra e preço de venda, mais os dividendos recebidos no período. Pessoal, obrigado por terem assistido o vídeo. Curta, comenta, compartilha. Um grande abraço. Sucesso!